E aí galera, tranquilo? Vamos falar sobre blindagem eletrostática hoje. E esse tema ele é bastante interessante porque com ele a gente consegue entender bem as situações de raio, para-raio e inclusive como é que a gente se protege melhor, na verdade, em situações de tempestade ou então em situações que o tempo está muito carregado, tá com aquela possibilidade, você acha que, puxa vida, né, tá com medo, vai cair raio, não vai, né, melhor se precaver sempre, porque um raio não é brincadeira, né, pessoal? Fenômeno da natureza extremamente agressivo e ao mesmo tempo que é bonito, né? Alguns acham, né? Eu sou suspeito para falar. Então, na verdade, o que, que é, pessoal? Primeiro, antes de falar de raio, a gente precisa falar e entender o que, que é uma blindagem eletrostática. Tá? A gente já estudou eletrostática, já falou sobre as cargas, né? Quem atrai quem, já falou sobre a força elétrica, tá certo? Já fizemos algumas questões. E o que, que vem a ser a blindagem eletrostática? Eu quero que você imagina comigo aqui uma esfera, tá? Uma esfera oca de metal. Tranquilo? E essa esfera ela tá neutra, eletricamente falando, né? O que, que é? Vamos lembrar lá de trás. O que, que é uma esfera neutra, eletricamente falando? Ela tem a mesma quantia de cargas positivas e de negativas, tá certo? Se ela tem a mesma quantia de cargas positivas e de negativas, né? Se eu chego perto dela com um campo elétrico ou com uma outra carga, eu consigo fazer ela se induzir, eu consigo polarizar, consigo separar essas cargas elétricas, né? Quem vai ficar mais perto da carga é a carga de sinal oposto, e a que vai ficar mais longe do outro lado é a carga de sinal igual, né? A essa carga externa. Bom, agora imagina que essa esfera, ao invés de ela estar neutra, ela está carregada. Então ela está positiva, certo? Existe uma lei na física, né, que a gente infelizmente não estuda muito a fundo, às vezes ela não é nem citada no ensino médio, que é a lei de Gauss. O que a lei de Gauss fala pra gente? Que no interior, né, de maneira bem direta, no interior de um condutor metálico eletrizado, sempre o campo elétrico vai ser nulo. Então vamos pensar. Campo elétrico, beleza, professor, tem uma carga, tem campo elétrico. Né? Se tem campo elétrico, tem em volta dessa carga elétrica, tem uma região de campo elétrico e existe ali potencial, linhas de potencial elétrico. Né? Lembrando lá, o que é o potencial elétrico? É a capacidade de dar para uma carga que está nessa região energia potencial elétrica, tá? E energia potencial, você sabe, né? Lembra lá de quando você era pequenininho, lá no comecinho da física, o que é uma energia potencial? É uma energia que fica armazenada, tá certo? Ela pode se movimentar ou não, ou ela pode ficar lá parada, tá? Então veja bem, e na verdade isso é o princípio da corrente elétrica. Então se dentro desse condutor que está eletrizado, o campo elétrico é nulo, pensa comigo, mesmo que eu coloque alguém lá dentro, ou alguma outra carga, ou algum outro corpo dentro dessa esfera eletrizada, como lá dentro o campo elétrico é nulo, não há nenhuma possibilidade de quem está lá dentro, né, massa ou carga, alguma outra carga que esteja lá dentro, se mover. Por quê, professor? Porque se não tem campo elétrico lá dentro, não existe potencial elétrico. E se não tem potencial elétrico, a partícula que está lá não tem energia para se mover eventualmente ou não. Então, lá dentro é o local, né? Se a gente analisar uma esfera só, lá dentro dessa esfera é o local mais seguro eletricamente falando, tá certo? E aí se a gente extrapolar essa ideia para uma situação de tempestade, tá? Que já já a gente vai falar mais para frente sobre raios, como é que um raio se forma, como é que ele cai, o que é um para-raio, para que serve, tá? Mas vamos imaginar de antemão. Você tá dentro do carro ou dentro de um ônibus, tá? E aí tá aquele tempão formando pra chuva, tá carregado, né? Todo mundo fala, nossa, o tempo tá feio, né? O tempo tá carregado. O que significa isso? Significa que as nuvens, elas estão muito carregadas, tá? Tá aparecendo relâmpagos entre as nuvens e pode, porventura, um desses relâmpagos, né? Que são os raios, vir para baixo, vir para a Terra, tá certo? E aí a gente diz que caiu raio, tá certo? Então, na verdade, você está lá dentro, né, do carro ou do ônibus, né? Imagina essa situação aqui comigo. Você está lá dentro do carro ou do ônibus, bom, o carro e o ônibus, né, é uma superfície de metal, é um corpo metálico, né? Fala, professor, mas tem janela, tem porta, não tem problema, né? De maneira geral, ele é um invólucro, né? Um campo fechado de metal, tá certo? Então, o que acontece? Quando você tem a nuvem carregada em cima, né? Você está aqui com o ônibus, você tem a nuvem carregada lá em cima, lá no céu. Essa nuvem carregada nada mais é do que uma nuvem que está cheia de carga elétrica, ou positiva
ou negativa, tá certo? É uma nuvem eletrizada, tá beleza? Então, na verdade, essa nuvem aqui que está lá em cima, ela está cheia de carga elétrica, legal? Se ela está cheia de carga elétrica, existe um campo elétrico entre essa nuvem e o chão, e a Terra, concorda comigo? Porque a Terra é um corpo neutro. Se eu tenho uma nuvem perto dela, que está extremamente eletrizada, aparece entre a nuvem e a Terra um campo elétrico. Ora, se tem campo elétrico, existe potencial elétrico. Então, se alguém tiver nessa região de campo elétrico, ganha energia potencial elétrica e pode se mover. E carga em movimento, pessoal, a gente vai chegar lá ainda, mas eu já te dou um gostinho. Carga em movimento, na verdade, é corrente elétrica, tá? É o que faz mal pra gente. A gente não quer corrente elétrica passando pelo nosso corpo de forma alguma, tá certo? Que é o choque quando a gente leva. Tá joia? Lá na frente em eletrodinâmica a gente fala mais e com mais detalhes sobre isso, tá? Mas por enquanto, existe o campo elétrico, então, entre a nuvem e a Terra, o planeta Terra, e o solo, o chão. E você tá ali dentro do ônibus, que é uma superfície de metal. O que vai acontecer? Vamos aqui, ó, pro nosso quadro, que eu vou tentar fazer um esboço do que vai acontecer aqui pra você, tá? Então, olha só. O que você tem? Você tem uma nuvem aqui, tá certo? E essa nuvem tá extremamente positiva, legal? Pode ser negativa também, tanto faz, tá joia? Aqui você tem a superfície do planeta, tá? Que é uma superfície neutra. Ora, a gente estudou que uma carga positiva, né, uma carguinha positiva, as linhas de campo são saindo dela. Lembra dessa? Né? É um monte de vetorzinho, de flechinha saindo da carga. E a negativa, por sinal, é o contrário, tá? Então, se aqui a nossa nuvem ela está positiva, então existe um campo elétrico que sai de lá da nuvem e aponta para a Terra. Certo? Um extremo campo elétrico. Um campo elétrico muito, muito grande, muito forte, tá? E aí você tá ali embaixo, né? Dentro de um ônibus. Legal? De metal, obviamente. O que esse ônibus vai fazer? Essa que é a parte legal, tá? Presta atenção. O que esse ônibus vai fazer? Né? De maneira assim, natural. Ninguém precisa ir lá e falar, ó, né, tá na hora de você fazer isso. Ou fazer algo para que ele consiga se comportar dessa maneira. Isso é uma coisa da natureza, é porque ele é metal que ele já tá fazendo isso, tá? Na presença desse campo aqui, ó, pensa comigo, se esse ônibus ele tá neutro, quais são os sinais das cargas que vão andar pro teto desse ônibus? São as cargas negativas. Professor, como é que o senhor concluiu isso? Olha lá para a nuvem. Qual é o sinal das cargas que estão lá em cima? Positiva. Carga positiva atrai quem? Negativa, exatamente. Ao mesmo tempo que a carga positiva da nuvem atrai a negativa para o teto do ônibus, ela repele as positivas para o assoalho do ônibus, para o piso, para a parte mais de baixo. Agora, olha que interessante o que vai acontecer aqui dentro desse ônibus, tá? Eu vou fazer ele maior aqui do lado, tá? Para eu conseguir te explicar. Olha o que vai acontecer com esse ônibus, tá? Eu tenho cargas positivas aqui embaixo e negativas lá em cima. Carga positiva e negativa geram um campo elétrico de que sentido? Da positiva para negativa. Aí aqui, meu querido, ó, olha só. Adivinha. Adivinha. O campo elétrico gerado lá dentro desse ônibus é exatamente igual ao campo elétrico gerado pela nuvem em relação à Terra. O que significa isso? Se eu tenho um campo elétrico, né, deixa eu pegar dos canetas aqui para te exemplificar. Se eu tenho um campo elétrico apontando para baixo, bem forte, e dentro do ônibus aparece um campo elétrico igualzinho, forte do mesmo jeito, só que apontando para cima, um cancela o outro. Então ali dentro você tem zero de campo elétrico. Legal, né? Vamos lá ver isso? Olha só, eu tenho zero de campo elétrico aqui dentro, então. Tá certo? Então esse campo aqui dentro, que a gente chama de campo elétrico interno, ele é zero. Logo, se você está dentro desse ônibus numa tempestade, o ideal é que você fique lá dentro. Lógico que você não vai ficar encostando nos metais, na lataria, nas coisas que são metálicas do ônibus, né? A gente também tem que ter bom senso, mas você não vai fazer isso. Você vai ficar lá sentadinho, quietinho, tá? Calçado, protegido. Lá dentro você tá, é o lugar, na verdade, é o lugar mais protegido que você pode estar. Porque lá dentro o campo elétrico que tem é nulo. Porque se você estiver fora, o campo elétrico é muito intenso entre a nuvem e o chão, e o solo. Você pode ser a coisa mais alta que tem ali naquela região.
tá? E aí você vai servir como um para-raio, tá? Já já a gente vai falar de para-raio e aí você vai entender melhor. Mas eu tenho certeza que você não quer servir como um para-raio, né? Não é nada legal você ser o para-raio de um raio, que é uma energia absurdamente grande. Tá certo, meu querido? Bom, então dito isso, a gente entendeu blindagem eletrostática, tá? Vamos fazer um exercício agora para ver se a gente entendeu certinho o que deu. E aí para uma próxima aula, né, rapidinho, a gente fala sobre raios e a função do para-raio, tá? Na verdade você já entendeu mais ou menos o que é o raio, tá? A gente pode até dar uma explanada nessa aula, mas a função do para-raio, que é uma coisa um pouco mais complexa, envolve o poder das pontas, a gente deixa para nossa segunda aula, tá? Vamos fazer os exercícios agora? Bora lá. Olha só, exercício 2, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A figura abaixo representa, em corte, 3 objetos de formas geométricas diferentes, feitos de material bom condutor, ou seja, são metais e são bons condutores, que se encontram em repouso. Os objetos são ocos. Opa! Isso aqui é uma informação muito importante, né? Os objetos são ocos. Professor, o que significa isso? O que significa os objetos serem ocos? Se eles são ocos, meus queridos, se esses objetos são ocos, significa que lá dentro não tem nada, tem só a casquinha. Foi exatamente o exemplo que a gente usou para falar sobre campo interno, né? Totalmente fechados e suas cavidades internas se encontram vazias. A superfície de cada um dos objetos está carregada com carga elétrica estática de mesmo valor que. Então todos eles estão carregados, são metálicos, são condutores e são ocos. Olha que situação linda. A pergunta é: em quais desses objetos o campo elétrico é nulo? Opa, nulo não, né, professor? Nulo. Em qualquer ponto da cavidade interna. Então assim, ó, em qual desses três, esfera, cubo ou pirâmide, em qualquer lugar lá dentro o campo é nulo? Meus queridos, olha aqui. Se é um condutor, não interessa a geometria, se é um condutor, certo? Metálico, lá dentro ele tá oco, ele não pode ser maciço, obviamente, né? Ele tem que ser uma casca. Se lá dentro ele tá oco, ele tá carregado, o campo lá dentro é zero, não tem o que discutir. Pode ser quadrado, retângulo, trapézio, octógono, círculo, pode ser o que você quiser, esfera, qualquer coisa, tá certo? 3D, 2D, tanto faz, tá certo? Então como é que a gente responde essa questão aqui? Em quais desses objetos o campo elétrico é nulo lá no interior? Nos 3. Então, automaticamente, a alternativa letra E. Em 1, 2 e 3. Tá joia? Vamos fazer mais uma? 4. Vamos ver se você já está sacando. Em tempestades, quando ocorre a descarga elétrica, que se caracteriza como raio, pode-se afirmar que... professor, falando sobre raios. Então vamos lá. Já que a gente falou sobre nuvem, né, vamos explanar certinho o que é um raio. Imagina aqui, ó, esse campo elétrico, tá? Vamos voltar lá no quadrinho, para ficar melhor. Então você imagina esse campo elétrico, deixa eu apagar aqui, o ônibus, tá? Vou apagar os 2 ônibus, esse primeiro ficou bem feio. Hein? Então você imagina aqui comigo, que você tem lá a nuvem, pode ser positiva, negativa, tanto faz. E tem um grande campo elétrico aqui. Se essa nuvem for ficando carregada, cada vez que passa, mais carga positiva entra aqui. Vai chegar um momento, e aqui é a parte interessante, né? Que você tem que lembrar lá das primeiras aulas de eletrostática. O ar, ele é um isolante elétrico. Só que todo isolante elétrico, olha aqui pra mim, o ar ele é isolante elétrico. Só que todo isolante elétrico, né, vamos lembrar lá, ele é isolante até um certo ponto. Passou desse ponto, ele vira um condutor, tá certo? Bom, então, não sei se você já deve ter visto, né, existem aqueles alicates de você mexer com alta tensão, está escrito nele lá 10.000 volts, tá, que é o potencial elétrico. O que significa? Se você encostar aquele cara em algum lugar que tenha até 10.000 volts, ele vai te proteger. Acima de 10.000, ele não te isola mais, meu amigo. Ele vai ser um condutor e vai ser um bom condutor, por sinal, tá certo? Então o ar, ele é um ótimo isolante até um certo valor. E esse valor é muito alto. Por isso que o raio, quando cai, é extremamente agressivo. É um fenômeno da natureza extraordinariamente forte, tá? E perigoso, tá certo? Então olha só. Voltando aqui, se esse campo ficar muito interno, a Terra é o corpo mais neutro que a gente tem. Certo? A Terra é extremamente neutra. Professor, a Terra consegue neutralizar qualquer corpo? Sim, meu querido. A Terra neutraliza qualquer carga, tá? Inclusive os raios. Então pensa comigo. Se esse campo elétrico ele for crescendo, vai chegar um momento que esse ar entre a nuvem e a Terra, ele não vai mais dar conta de isolar
esse potencial elétrico. E aí adivinha o que a gente tem aqui? O raio, tá certo? Que nada mais é do que a nuvem se neutralizando em relação à Terra, tá? Depende do sinal, né? Pode ser que a nuvem se neutralize em relação à Terra, ou se for uma carga oposta, pode ser que a Terra é que neutralize a nuvem, tá certo? Então, o raio que a gente vê nada mais é do que a neutralização, é a Terra deixando a nuvem, né? Aquelas nuvens que estão lá carregadas, neutras de novo. Tá beleza? E professor, e aqueles relâmpagos que aparecem, mas não é raio, né? Entre as nuvens? Na verdade é raio, só que ele não caiu na Terra, né? Quando que aquilo lá acontece? Quando uma nuvem carregada, por exemplo, com carga positiva, encontra uma nuvem com carga negativa. E aí elas chegam tão perto que elas se neutralizam, ou elas tentam se neutralizar, né? Através dessa descarga elétrica. O ar que está ali dentro, no meio delas torna-se condutor do mesmo jeito que o ar entre a nuvem e o chão se torna condutor também, no caso de um raio que cai, tá? Ou que sobe, né? Porque a gente viu agora que pode ser que a Terra neutralize a nuvem. Se a Terra neutralizar a nuvem, o raio, na verdade, vai subir, tá certo? Então, aquela luz, né, que sobe ou que desce, que a gente vê tão bonito, né? Às vezes vê de longe, nada mais é do que a neutralização da atmosfera, das nuvens, em relação à Terra. Tá certo? Professor, e o barulho? Né? A energia, o clarão é porque o ar fica eletrizado, né? Ele ioniza e ele emite luz. E o barulho, professor? Quando essa energia passa, ela esquenta tanto o ar, mas tanto, que ele expande de maneira muito violenta. E o ar, quando expande de maneira muito rápida, ele produz som. Então o som do trovão que a gente escuta nada mais é do que o ar por onde passou aquele raio se expandindo e voltando, tá? Ele gera essa onda sonora. Tá legal? Vamos fazer mais uma questãozinha sobre raios? Bora lá, ó. Questão 4, tá? Federal de Santa Maria. Em tempestades, quando ocorre a descarga elétrica, que se caracteriza como raio, pode-se afirmar que, letra A, a corrente elétrica é constante? Não, meu querido, não tem como a gente afirmar que a corrente elétrica é constante, né? Pelo amor de Deus, a corrente elétrica de um raio é da ordem de 30 mil amperes. Não tem nada na Terra quase que chega nisso. Letra B. O potencial é constante? Não. Pelo contrário, o raio só cai porque o potencial elétrico, que é gerado pelo campo elétrico, ele vai crescendo, 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 porque as nuvens, né, estão ficando sempre mais carregadas, mais carregadas. Letra C. O campo elétrico é uniforme? O que você acha? Campo elétrico uniforme? Não dá. Pessoal, campo elétrico uniforme, ó, vamos lembrar. Campo elétrico uniforme é só entre duas placas, que eu considero infinita. Tá? Porque você lembra, uma carga elétrica só, eu tenho campo elétrico de maneira radial em todas as direções. Ele não é uniforme, ele não é paralelo, os vetores não são retinhos, tá? Eu não posso garantir isso, tá legal? Letra D, a rigidez dielétrica do ar é rompida. Sim, olha que coisa linda. O que é rigidez dielétrica? Rigidez dielétrica é o quanto o ar é isolante, tá certo? É até aquele certo valor, né? É o valor de rigidez dielétrica do ar que a gente chama. Por quê? Porque passou daquele certo valor de potencial elétrico, o ar, que era isolante, passa a ser um condutor. E aí a gente tem o fenômeno chamado raio, tá certo? A resistência do ar é uniforme? Também não posso admitir nada, né? A resistência do ar é uniforme. A resistência do ar vai depender da temperatura, da umidade. Isso não dá para ser uniforme, né? Em lugar nenhum. Tá legal? Então, meus queridos, para nossa primeira aula é isso, tá? Logo mais a gente volta falando sobre a função do para-raios, tá? E a gente vai retomar um pouquinho dessa ideia de raios e falar sobre para-raios e o poder das pontas, tá? E aí você vai entender para que serve um para-raio e se é legal ter um perto de você ou não. Tá joia? Valeu, se cuidem e até mais.